A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Eu estou aqui com o pastor Gersino, mais uma vez para essa live muito abençoada, com um tema bastante interessante. Você que nos acompanhou aí nas redes sociais já pegou aí um pouquinho da prévia do que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre visão, uma coisa bastante interessante. Então, se você precisa aí melhorar a sua visão, já compartilha a nossa live, manda aí para os seus amigos, para o seu vizinho, compartilha nas suas redes sociais para que várias pessoas possam participar. Já manda a sua pergunta, o seu comentário, para a gente fazer uma live bastante interativa, para que seja uma bênção mesmo esse nosso bate-papo aqui. Bom, nós somos a Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. A nossa sede está na rua Manuel Valinhos, número 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Batista de Oliveira. Nosso pastor vice-presidente é o pastor Gersino Gomes, que está aqui ao meu lado. Se você ainda não conhece o pastor Gersino, eu vou estar passando um pouquinho das redes sociais dele para você conseguir entrar em contato com ele. O pastor Gersino, além de pastor vice-presidente da nossa igreja, ele é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar e de casais e pastor da congregação do bairro Catalão da Assembleia de Deus Semeando Paz. Se você quiser seguir nas redes sociais, pelo Instagram, @psicólogo Gersino, pelo Facebook é o Gersino Gomes, pelo Twitter, Gersino_L. Ele também faz atendimentos e vende seus livros pelo WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, pastor Gersino? Boa noite a todos, Deus abençoe. O WhatsApp é 379-8802-9256. Por esse número você pode agendar palestras para a sua igreja, encontro de casais, palestras para famílias, seminários de educação, escola bíblica de obreiro, e aí por aí vai. Estamos ministrando há muitos anos, graças a Deus, e estamos à disposição. E por esse número também você adquire os meus 2 últimos livros, Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, que é um livro excepcional para quem trabalha com casais. Eu comento todas as bodas, do papel até o brilhante, então até a boda de número 75, onde a gente fala o que é aquela boda e a gente faz uma aplicação na vida conjugal. O último livro é Família em 13 Atos, que é um livro bastante usado em estudos de grupos familiares. Eu tenho 13 lições desse livro, que são lições que, se você estudar uma lição por semana, você teria um trimestre de estudos para estudar em família, diversos temas maravilhosos para a família. Também pelo WhatsApp eu posso fazer atendimento psicoterapêutico, onde de qualquer lugar do Brasil eu atendo as pessoas na terapia familiar, terapia conjugal, terapia individual. Estou à disposição, só nos chamar, 379-8802-9256. Bênção demais. Se você quiser nos seguir também nas redes sociais, é muito fácil. Pelo Instagram, @Landinale, pelo YouTube, eu tenho um canal juntamente com a minha esposa, que é o canal do Casal PA. Basta você digitar na pesquisa do YouTube aí, canal PA, Casal PA, melhor dizendo, você já vai conseguir acessar nosso canal. Enfim, a gente fala um pouquinho sobre relacionamento, para a juventude, para a melhor idade, enfim, entra lá para você nos abençoar, deixar o seu comentário, a sua inscrição é muito importante para nós. Então, entrem nas nossas redes sociais e nos abençoe em nome de Jesus. Nas nossas redes sociais também da Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, a gente tem o Instagram, que é o @ADSemeandoPaz, pelo Facebook, @ADSemeandoPaz, nós temos a nossa página e nosso perfil público. Na nossa página você consegue acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. Já deixa o seu curtir na nossa página, que também é muito importante se você ainda não curtiu. Lá você acompanha os nossos trabalhos, um pouquinho acerca da fase de acabamento do nosso templo sede na rua Manuel Valinhos 351, no bairro Santa Bárbara. E você consegue também contribuir e nos ajudar. Tem um linkzinho lá na página para você nos ajudar a terminar esse grande projeto que já tem sido uma bênção para a cidade de Divinópolis. Da mesma forma, também pelo YouTube, nós temos no @ADSemeandopaz o nosso canal. Você já deixa o seu curtir, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, deixa o seu comentário, comenta bastante nos nossos vídeos. Lá você vai encontrar as transmissões dos nossos cultos, conteúdo para jovem, para melhor idade, do departamento feminino, vídeos de crianças, enfim, entra lá, tem muito conteúdo bacana, e também as nossas lives anteriores, todos os temas que nós temos tratado aqui nas nossas lives fora do púlpito, você consegue acessá-la também e ser abençoado e edificado. Mais uma vez, já compartilha aí, manda no seu Facebook, curte aí
Envie para os seus contatos do WhatsApp, do Instagram, para que as pessoas possam entrar e comentar essa live de hoje. Está muito interessante. A gente sabe que a vida é sempre imprevisível. Aliás, se ela fosse programada, seria muito triste, não é verdade? E que bom que a vida foge dos nossos programas. Mas às vezes estamos cercados de situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Existem formas distintas de olhar o mundo ou de ler uma situação. Mas como enxergar além do que a maioria não vê? Como enxergar além dos nossos próprios limites? Na live de hoje falaremos do tema visão além do alcance. Até onde você tem enxergado? Pastor Gercino, falando sobre visão e essa importância da visão nas nossas vidas, o que a gente poderia definir como a visão? Por que ela é tão importante? É tão importante nós termos uma visão diferenciada, pastor? Em primeiro lugar, Alan, é triste quando a gente vê uma pessoa que não enxerga, né? Apesar que hoje existem muitos recursos para essas pessoas que têm uma deficiência visual e muitas delas conseguem se virar perfeitamente bem, né? E a gente dá graças a Deus por isso. Mas a gente, às vezes, quando fala sobre alguém que é do nosso círculo, e essa pessoa não enxerga muito bem a vida, a gente costuma dizer que essa pessoa não enxerga um palmo à frente do nariz, né? Então, o que é visão? Primeiro que a visão, ela é responsável por mostrar para a gente o caminho e as soluções. Uma pessoa que não se limita a enxergar apenas aquilo que está na frente dela. A pessoa que tem visão é aquela pessoa, como diz a filósofa da minha sogra, um abraço para minha sogra, irmã Joana, né? Ela diz que algumas pessoas que têm o canto do olho limpo. Olha só, canto do olho limpo quer dizer que tem uma capacidade de enxergar perifericamente, né? E ver coisas que as outras pessoas não veem. Quando a gente fala sobre a necessidade da pessoa ter uma visão, a gente está dizendo a necessidade dessa pessoa estabelecer um ponto de referência no futuro e ela buscar e empreender todas as forças para ela chegar a esse ponto de referência. Quando você tem uma visão, você consegue também ver sentido nas pequenas coisas e você usa o sentido dessas coisas do dia a dia, coisas que parecem ser insignificantes, você usa tudo aquilo em prol da sua visão. Quer dizer, eu sei que daqui a 10 anos eu quero estar em X lugar, eu quero ter conquistado isso, eu quero estar em tal condição. Então eu estabeleço ao longo do tempo um ponto que eu quero chegar e eu vou trabalhar para que tudo concorra para que eu tenha sucesso naquilo. Então eu tenho uma visão de o que eu quero, onde eu quero chegar. É interessante que hoje toda empresa organizada, ela estabelece 3 coisas, ela tem 3 princípios, que é da visão, né? Como que aquela empresa enxerga as coisas, que é o princípio da missão, qual a missão daquela empresa e quais os valores que ela tem para ela sobreviver e atuar nesse mercado. No que diz respeito a nós como pessoas, o que nós precisamos estabelecer? A pessoa que tem uma visão, ela precisa estabelecer assim, o que eu quero ser como pessoa? Segundo lugar, o que eu quero ter ao longo da minha vida? E o que eu vou fazer para ter isso? Então, quando eu estabeleço esses 3 princípios, normalmente eu estabeleço também um período, que é aquilo que a gente falou, que é um planejamento, né? Nos próximos 3 anos. E às vezes a gente trabalha isso na terapia. Às vezes a gente trabalha isso com as pessoas que estão meio confusas, que são meio desorganizadas, ou que são muito procrastinadoras. Então a gente estabelece, vamos fazer um planejamento? O que você quer para os próximos 3 anos? Como você quer estar? Você quer estar casado? Você quer estar no emprego? Você quer ter passado um concurso? Então a pessoa que tem visão, ela precisa estabelecer esses 3 princípios. Anota isso aí, que isso é muito importante para você. O que você quer ser, o que você quer ter e o que você precisa fazer para isso. Significa que você tem uma visão aberta, que você está trabalhando em prol de objetivos. Visão é isso. Ok. Por que as pessoas então precisam ter uma visão pessoal, para você ver assim?
Primeiro, que todos nós precisamos entender as coisas, né? Eu preciso ser capaz de fazer uma leitura do caminho que eu vou percorrer. É mais ou menos, Alan, igual aquelas pessoas que fazem uma trilha e que elas estabelecem. Vamos pensar num rally, né? Nem precisa pensar no rally Paris-Dakar, nem sei se ainda existe o rally Paris-Dakar, né? Mas vamos pensar no Chile agora. Agora no Chile? Chile, Peru e Argentina. Chile, Peru e Argentina. Então, se o cara vai percorrer isso aí, a produção está nos municiando aqui, né? Se o cara vai percorrer isso, ele precisa ter um mapa. Ele precisa entender quais são os pontos que são gargalos, quais são os pontos que são pontos de risco, não é? Então, a pessoa precisa ter uma visão pessoal. Essa visão pessoal é o seguinte: eu quero chegar em tal lugar daqui a 5 anos. Se eu tenho essa visão pessoal, eu vou saber como é que eu vou me dedicar a isso. Eu vou saber quais são os esforços que eu tenho que empreender, do que é que eu preciso abrir mão. Porque a pessoa que tem uma visão de onde ela quer chegar, às vezes, ela tem que abrir mão de alguns finais de semana com os amigos, por exemplo. A turma está indo para jogar bola. Ele fala assim: não, não posso ir não. Ah, mas você... Ele, não, porque eu estou estudando para um concurso, porque daqui a 3 anos no máximo eu quero passar no concurso. Então essa pessoa tem uma visão. A visão para mim, entrar no serviço público, por exemplo. Então eu preciso conhecer quais são os caminhos. A visão me obriga a conhecer isso. Quando você estabelece essa visão genuína, você é capaz de dar tudo de si, de aprender o que for necessário para você atingir aquele objetivo que você se obrigou a ele. Por quê? Porque você estabeleceu aquilo e aquilo faz parte do seu projeto de vida. Então, vamos repetir aquela frase: para quem não sabe onde vai, qualquer vento serve. Mas quando a pessoa sabe onde ela vai, ela sabe que tem vento que vai encaminhá-la para uma ilha, de onde ela vai ter dificuldade de sair. Então a visão pessoal deixa a pessoa mais organizada. A pessoa cria objetivos. Tudo que a pessoa faz vai cair numa canaleta. Vamos entender que, já viu aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu conheço gente desse jeito, que pega um tubo de PVC, de não sei que diâmetro seria esse aqui, de quantas polegadas seria isso, põe um fundo, 1 metro, e, aliás, coloca o fundo e coloca um tubo de 1 metro e fala assim: olha, eu vou encher esse tubo, faz aquela ranhura lá de cofre, eu vou encher esse tubo de moeda de R$1, porque eu vou para a praia com o dinheiro que vai ficar nesse tubo aqui. Tem pessoas que fazem isso e elas não desviam o objetivo. Então ela criou uma visão: eu quero ir à praia e o dinheiro, o recurso que eu vou tirar vai ser as moedas que sobram. Não vou perdoar uma moeda de R$1. Só vou colocar a moeda de R$1. Porque se eu colocar de 25 centavos, vai ocupar o mesmo espaço da de R$1 e não vai me resolver o problema. Olha como que a pessoa está focada. A visão exige isso. Então a visão pessoal mostra o que a pessoa quer ter. Né? E aí você vê, tem uma figura muito bacana que de vez em quando passa aí pelo Facebook, um casal de velhinho empurrando um cara adulto num carrinho de bebê. Aquele cara de barba, que representa muito bem algumas pessoas da era que nós estamos vivendo, aquele cara que tem um monte de opiniões, mas ele não tem uma visão, ele não tem um foco, ele não tem nenhum objetivo. Ele só tem opiniões. A visão te obriga a estabelecer focos. Então a visão pessoal diz: daqui a 5 anos eu quero ter isso. Escuta, eu quero estar casado por no máximo 30 anos. Então muitas mulheres as mulheres são mais organizadas do que os homens, mais focadas do que a maioria dos homens. Então vamos pensar: as mulheres elas investem tudo na carreira profissional até os 35 anos. 35 anos. Lá para os 35, essas mulheres já começam a pensar o seguinte: eu agora preciso casar, porque eu tenho um objetivo, eu quero ter um filho. Então eu preciso casar
para até os 38, 39 anos, eu já ter um filho. Está vendo como é que a pessoa tem uma visão do que, onde ela quer chegar e o que ela precisa fazer? Visão pessoal, né? Precisamos começar com isso. Bom, e o senhor comentou acerca do universo feminino, né? E existem algumas particularidades entre as mulheres e os homens quando a gente fala sobre ver as coisas, sobre a visão, né, pastor Gerson? A gente sabe que se a gente chegar num lugar, né, e principalmente as mulheres vão chegar e falar assim, você observou a fulana de tal? Eu vi! Você viu que ela estava com a mancha no sapato dela da cor vermelha? O homem realmente vai falar assim, não vi esse tipo de situação, né? É muito pertinente ao universo feminino, né? A gente tem algumas mulheres aqui na produção, né, pastor Gerson? Estamos observando, mas existe então uma diferença, né? As mulheres têm uma capacidade melhor de observar e não apenas ver. Então qual que é a diferença entre apenas ver alguma coisa e realmente observar alguma coisa, pastor Gerson? Pode fazer uma piadinha sem graça com esse negócio aí? Claro que eu sou cristão até o tutano, isso não acontece comigo não. Mas o homem é ingênuo, né? Talvez, às vezes o homem chega em casa com a mancha de batom vermelha na camisa e nem vê, né? E a mulher vê isso, rapaz, olha só que coisa. Mas o homem crente, cristão, não chega desse jeito não. Às vezes a esposa dele, quando ele abraça ela, pode fazer alguma coisa assim. Aí, olha lá, aí entra uma outra qualidade feminina, né? Essa capacidade de observação. Eu gosto muito de um canal no Facebook, eu acho que deve ser a segunda ou terceira vez que eu falo desse cara, estou fazendo marketing para ele, Marcelino, lá do Piauí, Coisas da Roça. E ele tem um sítio, então, e ele tem muitos seguidores. Fala de forma muito simples, ele e a mulher dele, e toda semana. Nunca vi um casal produzir vídeo daquele jeito. Ele mostra vídeo de todo jeito da vida na roça. E eu vi um vídeo dele essa semana, até comentei com o irmão nosso, Moisés Okada, que tem chácara também, né? Esse Marcelino estava falando o seguinte, eu vou fazer um catavento, porque eu preciso dar mais oxigênio lá na lagoa para criar os peixes, porque quando tem mais oxigênio, os peixes parece que eles desenvolvem mais. E ele falando que ia fazer esse catavento para produzir oxigênio para os peixes. E aí ele pega uma folha de zinco, corta um círculo nela, faz aquelas paletas lá, umas 3 ou 4 paletas, e aí, depois que eu não vejo o vídeo todo, ele fazendo tudo aquilo, eu sei que ele pega uma bomba de encher pneu de bicicleta, acopla aquela bomba naquele negócio lá, põe mangueira na ponta da bomba e vai diminuindo a mangueira até ter uma mangueira de chuveiro, e aí aquela mangueira de chuveiro vai lá dentro da lagoa e ele vai e coloca o catavento lá. Coloca o catavento, quando o vento bate aqui, ele faz assim e a mangueira começa a fazer isso aqui. Ele coloca um virabrequim, não sei como é que chama, na mangueira, e a mangueira começa a bombear e começa a sair as bolhas de ar lá dentro da lagoa. Eu olharia para aquele negócio e falaria assim, catavento bonitinho, porque quando eu era criança eu brincava de catavento, aquele negócio, catavento bonitinho, olhava aquela bomba de bicicleta, pensava, vou fazer isso aqui, mas não tem nenhuma bicicleta para encher pneu. Só olhava e via aquilo. Ele viu esses dois objetos que eu também vi, e ele enxergou, ele observou uma utilidade que outras pessoas não teriam observado. Isso nós estamos falando de visão. É quando a pessoa enxerga o mesmo objeto que eu enxerguei, essa pessoa faz uma série de observações, associa essas observações com alguma necessidade dele e já enxerga uma utilidade para aquilo. Então, enxergar, ver, todos nós vemos. Tem um caso de um senhor que morou num sítio, um sítio grande, e tinha lá não sei quantos pés de eucalipto, e ele morou ali, e aqueles eucaliptos cresceram e tal, e um dia ele foi vender aquele sítio. E aí botou preço no sítio. Alguém chegou, viu o sítio
e não viu apenas o sítio. Olhou o sítio, observou uma coisa, falou para ele: escuta, eu posso comprar o sítio do senhor, só me dá 30 dias para eu pagar? 30, 45 dias para eu pagar? Dou. Aí comprou o sítio por X valor e tal. Comprou, o senhor desocupou o sítio, eu tomou posse. Aí ele foi numa empresa que trabalhava em determinada área, a empresa se interessou pela compra do eucalipto que estava lá, ele derrubou o eucalipto, com o dinheiro do eucalipto, ele pagou o sítio. Todo mundo via o sítio. Ele chegou e observou e falou assim: gente, esse eucalipto aqui vale muito dinheiro. Ele teve uma visão diferenciada. Uma visão oportunista? Foi uma visão oportunista. Né? Então o que a gente precisa entender? O grande segredo é nós aguçarmos a nossa capacidade de observação. Nós fazemos tudo muito rápido e não observamos. E aí nós perdemos oportunidades valiosíssimas. Porque a nossa visão ela está restrita. Nós só estamos vendo, não estamos observando. E somos observadores. Tem pessoa que chega e vê as coisas funcionar, ela já começa a observar: olha, isso aqui funciona disso, disso. E aí a pessoa vai e constrói alguma coisa a partir de uma observação. Todo mundo viu a mesma coisa, mas além de ver, ele observou e ele teve um lucro com aquela observação. Bom, e como que a gente pode fazer então, professor Gersino, para não apenas ver as coisas, né? A gente, vamos pensar assim, ativar o modo observador. Vamos lá. Vamos ativar o modo observador. Tá bom, pastor Gersino, é fácil falar que todo mundo a gente só vê, a gente não observa e tal, e tem gente ganhando dinheiro com uma coisa que os outros não viram, e a partir daí muita gente começa a imitar, mas sempre tem o primeiro. Primeira coisa para eu observar, primeira coisa, desacelere a mente. Uma mente acelerada é uma mente que não tem tempo de olhar detalhes. Vamos pensar, a lei da gravidade não foi a partir de uma observação? O cara não estava debaixo do pé, alguém diz que é de maçã, né? O cara não estava sentado debaixo do pé de maçã e viu a maçã cair, e ele foi, e a partir daquilo ali, ele fez uma observação, e a partir dali ele criou uma lei. Eu não sei se seria se seria essa a forma correta, mas a partir do seu estudo foi criada uma lei, né? A lei da gravidade. Foi descoberta. Ela já existia, claro, né? Já existia. Mas quem chega ali e mostra aquilo foi a partir de uma observação. Ele teve tempo para pensar. Todo inventor é uma pessoa observadora. É uma pessoa que para e olha como que as coisas funcionam. Eu já me declaro, eu já me coloco como um ser extremamente ignorante nessa área, porque eu sou um péssimo observador nesse aspecto. Como psicólogo eu tenho que observar as entrelinhas, as mensagens subliminares, eu preciso observar isso. Mas se você dissesse, Gersino, quando você pega um aparelho, você observa nada, eu quero ver funcionando, me responder aquilo que eu perguntei. Então desacelera a mente. Quando estamos com a nossa mente muito ocupada, nós não vemos o que está por trás. Tem um filme, a Martinha viu esse filme agora, do curso que ela está fazendo, que é um filme muito interessante, que derrubou o celular, inclusive, um filme muito interessante com que o cara ele entra no hospital psiquiátrico, e filme de comédia, é uma comédia, a vida, a Martinha estiver vendo aí, vendo na lista, daqui a pouquinho ela fala do filme aí pra gente aí. Eu sei que tinha um gênio, um cara muito inteligente que estava nesse hospital psiquiátrico, e todo mundo que chegava ele fazia um teste, ele fazia assim: quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? O cara falava: 4. Aí ele virava as costas: isso é burro demais. E ele perguntava para todo mundo: quantos dedos tem aqui? E aí até que um dia, esse ator, eu gosto muito dele, ele, infelizmente, ele suicidou recentemente. E aí, ele chega uma hora que ele pensa: quem que é esse cara que pergunta quantos dedos tem aqui?
E aí de repente o cara, ele chegou para ele, foi lá no quarto dele, escuta, a história do dedo. Aí o cara fez assim, quantos dedos tem aqui? Aí ele viu a sombra dos dedos, aí ele, 8. Aí o cara, ele viu além do aparente. É claro que isso é loucura mesmo, né? Mas ele viu além do aparente. Quem está com a mente ocupada não enxerga isso. É quando você enxerga aquilo que não é visto. É quando você enxerga além daquilo que está lá. Nós como cristãos, vamos falar de uma visão espiritual, que vai falar daqui a pouco, né? Em segundo lugar, então primeiro, grava aí, desacelera a sua mente, apazigue um pouco a sua mente, pare um pouco para você pensar, avaliar as coisas, observar, tá? Pare um pouco. Antes de falar que alguém tem sorte, comece a observar como que ela começou. Observe primeiro. Tá? Segundo, registre os seus insights. O que é um insight? Um insight é um estalo. Né? É quando a pessoa está procurando uma alternativa, de repente, pô, deu uma luz. Tive um insight. E às vezes, nós temos diversos insights durante o dia. E nós, quando chega a noite, nós perdemos esses insights. Já vi contar a história de grandes homens que dormiam e na cabeceira da cama tinha um bloco amarrado no cordão e uma caneta. Cada hora que via uma ideia boa, ele ia e anotava naquele bloquinho ali. Essas pessoas, aos nossos olhos, elas parecem doidas. Mas são essas pessoas que criam. São essas pessoas que produzem. Porque elas aproveitam as ideias que elas têm, por mais loucas que sejam essas ideias, elas anotam. Porque aquilo que é louco, hoje, daqui a 20 anos, pode ser uma realidade. Nós estamos falando ao vivo aqui. Há 10 anos a gente faria isso. Eu ligo para o Cleberson, meu amigo, lá em Portugal, e falo com ele viva voz. E vejo a Duda, a filha dele, lá brincando. Um abraço, Duda. E ele me vendo de cá. Isso era inconcebível há 10 anos atrás. Só que alguém acreditou que isso poderia ocorrer. Alguém teve essa ideia e anotou essa ideia. Anotou essa ideia. Terceiro, esteja disposto a aprender. A gente precisa entender que todos os dias a vida apresenta para nós oportunidades de aprendizagem. Só que nós muitas vezes somos arrogantes, somos orgulhosos, achamos que nós só podemos aprender com alguém que estudou em Harvard. E às vezes tem uma pessoa do nosso lado, tem alguém que não concluiu o ensino fundamental. Aqui em Divinópolis tem um senhor que, não sei se é Amador Lacerda, onde é, que a fazenda dele, a chegada da fazenda dele é automatizada. Ele inventou, quando chega lá, quando o carro chega em determinada na porteira, a porteira abre sozinha. Depois a porteira fecha. Ele inventou um monte de coisa. Que faculdade que esse homem fez? Nenhuma. Esse homem tem algo para nos ensinar? Tem algo para nos ensinar. E às vezes até crianças brincando. E muitos dos inventos que nós temos hoje surgiram disso aí. Mas as pessoas estavam com o modo observar ativado. Então vamos acreditar nisso, que nós podemos ativar esse modo. Observar e termos, inclusive, lucro com isso. E o que pode nos impedir, então, Gerson, de ter essa visão perfeita? Né? O que seriam os obstáculos ou as coisas que nos impedem de ter essa observação, ter essa visão perfeita? A gente pode fazer uma analogia, Alan, com as enfermidades da visão, né? As enfermidades do corpo. Então, especialmente a nossa visão humana, esses olhos que nós temos e tudo que compõe, rapaz, eu fico pensando às vezes, quando eu penso, vamos pensar na questão da visão, vamos pensar na questão da memória, e ainda você ter pessoas
que diz que isso aqui é resultado, que o homem é resultado de um acaso, né? E não acreditar num Deus inteligente, num Deus que fez todas as coisas. Então vamos pensar na visão. Como que nós batemos o olho, aquilo volta, aquilo entra e vai, e dá pra gente fração de milésimo de segundo, você já tem essa imagem. Só que essa visão, ela pode sofrer dessas enfermidades. Então se a gente fizer uma analogia, com as três principais, ou apenas três dos problemas que a gente tem, dos distúrbios que a gente tem mais conhecidos, oculares, vamos pensar primeiro na miopia. A miopia, ela é o quê? De forma bem leiga, tá, gente? Não sou psicólogo, não sou médico. A miopia, ela é caracterizada pela dificuldade de enxergar com clareza objetos que se encontram distantes. Então, por analogia, é quando eu me torno míope na minha visão. E eu posso ser atacado pela miopia quando eu crio uma resistência ao aprendizado, quando eu crio uma resistência ao novo, né? Quando eu tenho dificuldades de ler. E a gente precisa entender que a leitura, ela abre um campo de visão para a gente que a gente não tem ideia, porque a leitura ela vai abrindo caminhos, vai mostrando comportamentos de pessoas, a forma que pessoas enxergam a vida, etc. A leitura vai fazendo isso. Então, quando você cria uma resistência, você vai se tornando míope. E aí a sua visão de vida, de objetivo, de projetos, você torna como se você fizesse parte de uma casta. Vamos pensar nas castas indianas, ou nas castas de determinadas épocas, nem precisa dizer da casta indiana. Vamos pensar num Brasil colonial. Escuta, o meu pai trabalha numa fazenda, ele é tirador de leite. O máximo que eu poderei ser vai ser um tirador de leite. Então você é um tirador de leite. Né? Então a miopia, ela cria isso também. E a pessoa às vezes olha para a sua ascendência e pensa, meu pai criou a gente fazendo só isso. E aí a pessoa não cria um projeto. Não é? É como o seguinte, meu pai foi um carpinteiro. No máximo que eu vou ser um cara que faz um telhado. Escuta, eu posso ser um marceneiro. Daí a pouco eu ser um verdadeiro artista da madeira. Então eu posso criar, eu posso expandir isso aí. Né? Então o que nos impede muitas vezes de ter uma visão perfeita começa sendo isso, miopia. Depois, o segundo problema, a hipermetropia, que é o contrário do míope. O hipermétrope tem sérias dificuldades para enxergar coisas que estejam próximas dos seus olhos. Aí vamos ver o seguinte, escuta, a solução está aqui. E eu não estou conseguindo enxergar essa solução. Todo mundo já viu. E eu não consigo enxergar. É mais ou menos igual aqueles desenhos. Você pega, aí vem esses desafios, né, nas mídias sociais. E aí vem lá, por exemplo, um monte de letras, de números 9. Então, 50 carreiras de número 9 na horizontal e mais umas 30 na vertical, e diz o seguinte, encontre os 6. Alguma coisa parecida com isso, né? Está ali. Tem pessoas que batem o olho e já encontram. Tem pessoas que não encontram o celular. Esse celular aqui, nós vamos orar por ele. O celular é da queda. Né? Então, o que acontece? A pessoa não consegue enxergar o que está mais próximo. Aí é a riqueza. É aquele negócio. A pessoa mora, passa um rio nos fundos, e aí as pessoas começam a garimpar naquele rio, começam a encontrar ouro, e o rio está correndo no fundo do sítio da pessoa, e ela não consegue enxergar a possibilidade de ficar rica com aquilo ali. Hipermetropia. E o astigmatismo. O astigmatismo, que é aquele negócio de incapacidade de enxergar com nitidez. E aí tudo parece meio torcido. Tudo parece meio torcido. É quando as pessoas estão vendo
E aí o medo, aí nós vamos lembrar, lembra que a gente falou do medo numa live? Que nós temos dois tipos de medo. Tem o medo que nos protege e tem o medo que nos trava. O medo que nos impede de prosperar, de ir mais longe. Então, o astigmatismo, ele cria essa visão embaçada e aí a pessoa tem medo. E aí a gente lembra qual foi, não é do seu tempo, e aí eu posso falar nele porque eu parei de ver a Fórmula 1 com a morte do Ayrton Senna. Mas qual foi o ponto de arrancada do Ayrton Senna? O ponto de arrancada do Ayrton Senna, quando Ayrton Senna mostrou que piloto ele era e que ele seria também, foi quando, dirigindo Toleman, uma chuva, não lembro onde foi, se foi na Itália. Imola. Foi Imola. Itália. Uma chuva e ninguém enxergava nada, e o Ayrton Senna fundou o pé no acelerador. E o Ayrton Senna foi e venceu aquele negócio. Quer dizer, ninguém enxergava, mas o Ayrton Senna ele conseguiu enxergar ali. Então, o astigmatismo, a visão distorcida, impede as pessoas de ir mais longe. E aí entra, mas então, o que eu posso fazer? A medicina hoje tem recurso para tudo isso. Não é? Gersino, tá bom, a medicina tem recurso para as doenças oculares. Mas isso aqui também, você pode fazer as correções. Aí a gente entra, a importância da leitura, a importância de uma psicoterapia, é quando a pessoa precisa de uma segunda visão, chama alguém, porque às vezes a pessoa foi criada num ambiente que o ambiente proibia a pessoa de enxergar a possibilidade, colocava medo sobre a pessoa, impedia a pessoa de progredir, o ambiente era assim. Então o que acontece? Aí quando essa pessoa começa a fazer uma psicoterapia, por exemplo, ela começa a ser confrontada desse passado e aí ela corrige. Aquele passado não vai deixar de existir, mas ela pode enxergar esse passado de forma diferente. Né? Então é preciso corrigir. Chegou um comentário para mim aqui, pastor Gerson, que o nome do filme é esse aqui, Pat Adams, o amor. Pat Adams, o amor é contagioso. Maravilhoso esse filme. Eu usava cenas desse filme em palestra motivacional. Gente, eu faço palestra motivacional para empresas também, viu? Liderança de equipe, trabalho em equipe, faço isso tudo aí, tá? Bom, antes da gente ir para algumas participações, Gerson, então, e nós, indo um pouquinho para nós agora, como nós cristãos podemos definir então a visão? Porque aí nós temos duas formas de enxergar, né? Nós precisamos estar preocupados com a nossa visão quanto à profissão, quanto à nossa formação acadêmica, quanto à família, etc. Mas nós também precisamos ter uma visão que seja uma visão saudável espiritualmente. A gente tem que entender que o homem natural, ele enxerga as coisas de forma natural. Ele só enxerga de forma humana. O homem espiritual, ele tem uma outra forma de enxergar. E o exemplo clássico que nós temos é Geazi e Eliseu. Estavam dentro daquela, não sei se era uma cabana, o que era, e Geazi, ele sai lá fora e ele vê o exército da Síria, salvo engano, que tinha rodeado Eliseu. E Geazi volta e fala assim: meu senhor, nós estamos perdidos. Vamos ser presos, vão nos atacar. E aí Eliseu olha, Eliseu não deixou de ver os soldados que estavam ali, mas ele viu além. Ele viu o exército que Deus havia preparado para eles. Aí é quando Eliseu diz assim: Deus, abra os olhos do moço para que ele veja o exército que está conosco. E existem coisas que nós precisamos entender que elas são resultado de ação espiritual. E nós vivemos num mundo em que as trevas têm tentado ocupar espaço. E muitas vezes na nossa vida, o diabo trabalha para o nosso insucesso, trabalha para a nossa angústia, trabalha para a nossa decepção. Ele faz tudo para nós termos uma vida de fracasso. Mas nós precisamos enxergar, tá bom, eu sou um servo de Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito nas promessas de Deus,
Eu acredito que Deus cuida de mim? Acredito. Então não preciso ficar aterrorizado pela ameaça do diabo. Vamos lembrar o que a palavra de Deus diz, que o diabo, nosso adversário, ele fica em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Como? Ele não é leão, mas ele imita o leão para estabelecer pavor, para estabelecer medo. Mas aí quando a gente volta a palavra diz assim, mas o anjo do Senhor, não na mesma sequência, né? Outro versículo vai dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós temos uma ação maligna no mundo? Temos. Mas a Bíblia diz, maior é o que está conosco. Então nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus a serviço dos seus servos, dos seus filhos. Né? Então nós precisamos falar, Deus, mostra o que o Senhor tem preparado para mim. Mostra, Deus, a solução para esse problema. Eu não estou enxergando, eu só tenho medo. Que é o Salmo, o que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Escuta, eu só estou enxergando um monte na minha frente, a minha visão não vai além dos montes. Eu preciso parar e falar assim, escuta, o meu socorro vem do Senhor. Então eu preciso enxergar como o Senhor enxerga. E isso é visão espiritual. Tem que ser crente para enxergar, viu, gente? Tem que crer na Bíblia, tem que falar com Deus, tem que ter vida cristã, tem que ter vivência cristã. Senão, não enxerga, só enxerga o olho da carne. E quando enxerga o olho da carne, vai querer arrancar o peito. Resolver o problema no peito. Não resolve. Tem que enxergar de forma espiritual. Bom, vamos para algumas participações aqui. O Jonas Nunes, pastor, boa noite. A habilidade de enxergar fora da caixa, de ser inovador e sair da mesmice, de conseguir solucionar problemas de forma crítica, pode ser aprendida? E quais as formas de desenvolver? Pode ser aprendida, e aí, Jonas, nós vamos lembrar, gente, nós temos uma capacidade de adaptação fora do comum, uma capacidade fenomenal. Eu sempre dou uma dica de filme, né? Tem o filme O Náufrago, que a gente pensa que o náufrago era de um navio, né? Na verdade era de um avião. Aí aquele filme com o Tom Hanks, O Náufrago, que de repente ele se vê sozinho numa ilha, e ali ele teve que criar todos os recursos para ele sobreviver. O que ele usou? Ele começou a enxergar o que eu tenho de possibilidade de vida para cuidar disso. Ele começa a enxergar as coisas. Aí começa um processo de aprendizagem através de uma adaptação. E aí, Jonas, a gente vai ver o seguinte, uma circunstância nova. Se você for olhar Jean Piaget, no processo de aprendizagem de Jean Piaget, ele vai falar sobre desequilibração, equilibração, e aí outros termos parecidos com esse que me foge aqui também, mas é mais ou menos o seguinte, chega uma informação nova para mim, essa informação nova me desestabiliza, porque eu estava com um formato na minha mente, esse formato é que me ajudava a fazer a leitura de tudo, aí cai, pá, uma informação nova que mistura, bagunça esse formato novo. Eu fico desestabilizado, aí fico balançado. Só que a partir do momento que eu começo a observar um pouco melhor, as coisas vão fazendo sentido, e aí nós vamos falar de novo no sentido. Achei um sentido para isso, e aí vai até entrar o processo de estabilização com aquela informação nova. Então o que a gente precisa, prioritariamente, Jonas, é a gente se lançar com uma ideia nova e procurar entender. Sabe aquele quebra-cabeça que você já tentou ele 10 vezes? É você não desistir daquele quebra-cabeça. Vai ter uma hora que você vai achar o motivo daquilo ali, o sentido daquilo ali. E lá na frente a gente vai dar mais algumas dicas. Né? Então é não ter medo do novo, que é o principal. O novo não pode me amedrontar. O novo tem que chegar para mim como um grande desafio para eu vencer, enfrentar e vencer. O Sérgio, visão positiva seria enxergar um pouco além? Visão positiva, enxergar um pouco além. Porque é muito fácil eu me deparar com um problema e falar, eu sou sem sorte, mas isso só acontece comigo. Já viu que tem gente que é assim? Isso só acontece comigo.
Em vez de você falar, isso só acontece comigo, tem uma visão positiva sobre isso e pensa assim, estou tendo a oportunidade de achar uma maneira nova de enfrentar e descobrir como sair disso. E aí vai achar. Pode ter certeza que acha. Né? A nossa inteligência tem que ser levada, tem que ser provada. E tem gente que demora mais. Né? Tem coisa que eu tenho dificuldade. É claro, você tem. Cada um de nós tem uma dificuldade numa área, mas a gente precisa ter a coragem, porque a disciplina que a gente menos gosta pode ser a disciplina que pode nos colocar em evidência lá na frente. Porque quando eu gosto menos de uma disciplina, eu tenho mais dificuldade de resolver aquilo. E aí eu sou obrigado a estudar mais. E quanto alguém está na zona de conforto, porque passa na média, se eu estudar mais, eu posso ir além da média. Então é entender isso como uma visão positiva. Bom, o Eduardo, quando somos precavidos, estamos deixando de ter uma visão além? Se sim, como agir em tomada de decisão? Não, precaução não é deixar. Né? Precaução, ela é diferente daquele cara que fala assim, não, eu tenho que cuidar disso porque eu não sei o que vai acontecer. Aquele cara bitolado. A precaução está dentro de um planejamento. A precaução faz parte do processo de planejamento. Né? Então vamos pensar, a empresa, toda empresa que tem uma folha lá com 20 funcionários, o que seria o ideal? O ideal é fazer, eu tenho que ter uma reserva financeira de pagamento de salário aí por 3, 4 meses. Porque se acontecer qualquer coisa, eu estou precavido, eu não vou ser pego de surpresa. Então está dentro do planejamento. Precaução, ela é parte do planejamento, não é para amarrar a pessoa e impedir ela de crescer. Faz parte do processo, né? No caso, não é impedir ela, impedi-la de crescer. Desculpa aí o assassinato do português. Um comentário da Maria Leia. Construir um quadro mental do que pretende alcançar, formado pelos objetivos a serem atingidos e pela convicção de poder concretizá-los. Após formar o quadro mental, é passar a ação em direção ao que foi programado. Muitas pessoas na infância e adolescência tinham sonhos em relação ao futuro e com o tempo os deixaram morrer ou adormecer. Devemos despertar esses sonhos e criar novos para formar uma visão positiva do futuro, criar o nosso eu superior e deslanchar na vida. Maravilhoso, é isso aí que ela falou. Eu estava lembrando, porque esse livro meu que está no prelo lá, ponto e vírgula, eu falo sobre sonhos que não foram realizados, foram esquecidos. E a pessoa, engraçado que ela tinha viva na mente dela o processo. Só que ela abandonou. E muitas vezes depois essa pessoa vê alguém realizando aquilo que já estava na mente dela. Então a gente precisa de fidelidade. Eu preciso ser fiel aos meus sonhos. Se eu tenho um projeto, eu vou ser fiel a ele. Eu não vou trair aquilo que eu planejei. Mas muitas pessoas traem os seus sonhos por bobagem. Joga fora um projeto por bobeira. Então a gente tem que ser mais fiel. Bom, você chegou a comentar uma parte da live sobre sermos visionários, né? Como a gente pode definir, então, uma pessoa que é visionária? O visionário, normalmente, ele é tido como um cara estranho, como um cara extravagante, né? Que tem ideias. E o visionário, às vezes, ele é muito romântico e, às vezes, ele perde oportunidades porque ele se expõe muito. Vamos lembrar das visões de José? Olha o que José passou. É claro que tem a permissão de Deus para todo aquele processo. Claro que Deus sabia de tudo. Entretanto, ali está falando que tem ideias que a gente deveria ter apenas naquele bloco que a gente anotou e guardou na nossa gaveta. Devia ser ali, né? O visionário, às vezes ele fica até avaliando, né? Ele acredita que ele tem visões. É o tipo de pessoa que não tem bola de cristal para enxergar o futuro, mas consegue enxergar oportunidades. Então, o visionário é isso. Ele enxerga oportunidades. E muitas pessoas só precisam de uma coisa: precisam acreditar mais nas oportunidades, naquilo que ele enxergou, aliás.
precisa dar mais crédito naquilo que ele teve. Vamos pensar, quantas quedas Santos Dumont teve para chegar até testar o 14 bis e dar aquela volta em Paris? Quantos fracassos ele teve? Ele foi um visionário. Ele era louco, esse cara é louco, mas o visionário, ele tem que ser fiel à visão dele e ele trabalhar por aquilo. Né? A última participação aqui, que é da Marta Cândido, assim, conviver com pessoas visionárias nos ajuda a desenvolver esse lado, né, essa visão? Às vezes não, né? Porque se a pessoa não enxerga, a Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Vamos dizer que esse marido é visionário e essa mulher é aquela que tem uma precaução além da conta. Ela vai segurar ele. Ela vai, você está gastando dinheiro com bobagem, você está não sei o que e tal. Então, dois temperamentos completamente diferentes. Às vezes um impede o outro e isso inclusive vai interferir na vida conjugal deles. Bom, para a gente ir para nossas considerações finais, como que a gente pode então desenvolver, caso a pessoa não seja visionária, como que ela pode desenvolver esse lado visionário, né? Eu vou ser bem, falar en passant, porque já está com pouco tempo mesmo, né? Primeiro, aguce a sua forma de ver o mundo. Comece a ser mais observador, comece a ver coisas que os outros não estão vendo, né? Converse com pessoas que são também visionárias, são pessoas que conquistaram coisas. Leia jornais, leia portais de notícias sobre novidades, procure se municiar de informações sobre pessoas que leia biografia de pessoas que foram relevantes. As pessoas às vezes têm preguiça de ler biografias e às vezes ali estão os grandes inspiradores, estariam naquelas biografias. Então invista naquilo que vai te motivar, invista nisso, né? Consuma conteúdo digital relevante. Nós estamos vivendo a era digital, então consuma conteúdo digital relevante, artigos interessantes, vídeos, tem uma infinidade de vídeos interessantes. Atualize seus conhecimentos, procure sempre atualizar, não deixa a informação perder a validade, tem sempre coisa nova, estude novos conceitos, ideias, pensamentos, mesmo que você não concorde com tudo, é importante ter sabedoria para respeitar a forma de enxergar as pessoas. Não é? Não tem a visão terraplanista? Não tem a visão terraplanista? Eu não concordo, mas escuta, mas por que esses caras chegaram a essa visão que a Terra é plana? Gente, às vezes as pessoas têm medo de ler sobre isso porque pensam que vai ficar bitolado. Então procure enxergar o outro lado, tenha maturidade para ver isso, né? Conheça histórias de sucesso. Tem muitos livros que mostram homens que foram de grande sucesso, conquistaram grandes coisas, realizaram grandes sonhos e ficaram na história. Bom, para a gente ir para as nossas considerações finais, o senhor nos despedir com a oração, assim, como que a gente consegue então, para a gente poder fechar acerca desse assunto, né? Como que a gente pode planejar então a nossa vida, tendo essa visão de uma forma consciente e ponderada, né? Vamos relembrar aquelas três coisas. O que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu preciso fazer. Diante disso, monte um tripé. Qual é a minha visão? O que eu tenho de valores importantes? Né? Qual a missão que eu tenho nesse mundo? Todos nós temos uma missão nesse mundo. Deus não nos criou porque a máquina estava produzindo. Não existe isso. Nós somos concebidos debaixo do olhar de Deus, da supervisão de Deus, o ato criativo de Deus. Somos resultado de um ato criativo de Deus. Então, estabeleça uma visão sobre qual que é a minha missão durante os próximos 5 anos. Né? Eu tenho uma missão? Tenho. Agora, que visão, o que eu enxergo? O que eu quero ver? O que eu vou estabelecer de valores? O que eu herdei dos meus pais? Será o bastante? Ah não, meu pai era um homem conformado, era um homem honesto, trabalhador, mas ele era conformado com aquele estado dele. Não quero ser isso. Então estabeleça novos valores, pegue parâmetros, busque as pessoas que alcançaram sucesso
e comece a tirar dali as ideias para você estabelecer. Daqui a 5 anos eu quero isso, para chegar lá eu preciso passar por isso, eu quero ter valores, eu não vou abrir mão dos meus valores e eu quero ser fiel à minha missão. Deixando isso claro, você vai canalizar todos os seus esforços para aquilo. Então você já tem um mapa. Então agora é saber, escuta, o que eu vou fazer vai contribuir para isso ou vai atrasar o processo? Se eu estou tendo atitudes, tomando decisões que atrasam aquilo, eu estou indo contra o que eu estabeleci para os próximos 5 anos. Então eu preciso ser fiel e canalizar, jogar na canaleta tudo que vai contribuir para eu chegar ao resultado que eu preciso. Bom, muito obrigado pela sua participação, pelos comentários que foram enviados. Compartilhe essa live aí nas suas redes sociais com seus amigos, né? Se você não tem essa visão, conhece alguém que não tem essa visão, muito importante assistir novamente a nossa live para você pegar todas essas ideias, fazer as anotações e aplicar isso na sua vida, né? Compartilhe, siga-nos nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso canal do YouTube, que breve esse vídeo também vai estar lá na nossa live. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Próxima quinta-feira, gente? Próxima quinta-feira nós vamos estar aqui com um tema bastante interessante, bastante bacana. Pastor Gersinho nos despida, né? Com a oração em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para todos que nos acompanharam e dizer que foi um prazer ter vocês aqui conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Se a sua visão está um pouco embaçada, no que diz respeito à visão espiritual, no que diz respeito à visão pessoal, Deus pode te ajudar nisso aí. Então nós queremos orar em favor da sua vida, em favor da sua família. Temos certeza que você terá muito sucesso pela frente. Creia em Deus e tome atitudes que Deus vai te abençoar. Vamos orar conosco? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor te agradecendo por esses minutos que nós aqui passamos, te agradecendo, Pai, por cada pessoa que nos acompanhou, que participou, ó Deus, dessa live. Muito obrigado. Senhor querido, abra a visão de todos nós, nos dê clareza, nos ajude a tomar decisões corretas, nos ajude, Senhor, a estabelecer princípios que vão nos encaminhar para o propósito que nós estamos desejando. Seja com cada um, meu Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Alô? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Desculpa a gente assassinar.